Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a nossa primeira matéria do nosso livro. É a matéria de Bibliologia. Todo mundo está com o livro aí? Tá certo? É a matéria que a gente vai estudar. E assim, o material que eu preparei ali, ele está de acordo com o livro. Então, eu não vou ficar lendo o livro. E vocês não tiveram tempo de fazer a leitura ainda. Por quê? Porque pegaram o livro hoje. Mas, para a próxima aula, faça a leitura do conteúdo da aula de hoje, tá certo? E do conteúdo da próxima aula. Você vai ter uma semana para ler esse conteúdo. A leitura é rápida. Quando você faz a leitura, o que você tiver dúvida, você marca. Enquanto você lê, veio um questionamento, você coloca lá, escreve o questionamento. O livro é para você grifar, é para você sublinhar, é para você estudar com esse material. Então, eu vou riscar, não tem problema nenhum. Sublinha lá, coloca as perguntas e traga as perguntas. Por quê? Porque se a gente for deixar para ler o material, quando a gente estiver na sala, pode entrar, irmãos. Se a gente for deixar para ler o material, quando estiver na sala, o que acontece? Você não vai conseguir acompanhar a aula. Então, o ideal é que você leia em casa. E aí você já vem com o material lido. Você vem com as dúvidas. Quando você vier, traga só as dúvidas, tá bom? Para a gente ir respondendo conforme for no decorrer da aula, tá certo? Mas você pode ir acompanhando no livro que eu vou passando no visual e aí a gente vai estudando junto, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem lá pergunta? Então vamos lá. O conteúdo da nossa matéria é Bibliologia, tá certo? E aí eu quero ler junto com você uma definição de bibliologia. Isso vai ser algo muito comum no curso que nós vamos estar estudando. Em todo o nosso curso, vão ter várias matérias que você vai ver, pneumatologia, cristologia, teontologia, hamartiologia. Por que tudo é logia, pastor? Porque está relacionado com palavra, não com a palavra de Deus, mas está relacionado com estudo. Então, isso vai ser algo comum quando você vê os estudos daqui para frente, tá certo? Então, bibliologia é o ramo da teologia sistemática. Semana passada a pastora deu um esclarecimento bem bom a respeito disso. É um ramo da teologia sistemática que estuda a formação, a estrutura da Bíblia. Prestem atenção, por quê? Porque o material que a gente está passando para vocês, vamos passar aqui no visual, também está relacionado com os exercícios que você tem que responder no próprio livro e está relacionado com o material que você vai usar na prova, tá bom? Para fazer a prova. Então, quando a gente der uma parada e falar, então você pode marcar aí que você vai precisar disso, tá certo? Então, bibliologia é o ramo da teologia que estuda a formação e a estrutura da Bíblia. O cânon, a formação, preservação, estrutura, inspiração e inerrância da Sagrada Escritura. O nome Bíblia foi empregado pela primeira vez pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo, entre os anos 344 e 420 depois de Cristo, para indicar uma coleção de livros sagrados. Foi a primeira vez que o nome Bíblia foi utilizado. Se você procurar o nome Bíblia, ele não está escrito na Bíblia, tá certo? A não ser na Bíblia em português, você vai ter a sua Bíblia, aí na capa vai estar escrito Bíblia Sagrada, Bíblia de Estudo, mas o nome, a palavra Bíblia não está na Bíblia, tá ok? Isso precisa ficar claro. Quando nós falamos a respeito da Bíblia, a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, nós sabemos que é uma tradução da Bíblia, ok? A Bíblia, vamos falar agora sobre os originais da Bíblia. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Quando nós falamos a respeito da Bíblia, nós precisamos ter um livro que é a base, como foi falado ali, a base para a tradução. A partir daquele livro é que são feitas as traduções nas mais variadas línguas, dialetos, tudo isso. Mas a Bíblia no original, ela foi escrita em 3 idiomas. Falando a respeito de Antigo Testamento, nós temos 2 idiomas. E falando a respeito de Novo Testamento, nós temos mais um idioma. Tá certo? Quando falamos sobre o Antigo Testamento, a maior parte do Antigo Testamento
foi escrita em hebraico e alguns textos em aramaico. O primeiro período da Bíblia que foi escrito, ele foi escrito em hebraico. Quando o povo de Israel é levado para a Babilônia, o que acontece? Com o distanciamento da nação de Israel, do lugar onde eles viviam, conforme eles passaram muito tempo no cativeiro, o idioma hebraico, como era utilizado, ele passou a ser utilizado somente para questões ritualísticas, ou só na adoração, só no culto. E o povo foi aprendendo outros idiomas, entre os quais o aramaico também foi um desses. Tá certo? Se nós formos ler a nossa Bíblia no original hebraico, é claro que quando eu falo original eu quero dizer na língua hebraica, nós vamos ter alguns textos escritos em hebraico e alguns poucos textos escritos em aramaico. Ok? Já o Novo Testamento, quando nós falamos a respeito do Novo Testamento, ele se dá na divisão da nossa Bíblia depois do livro de Malaquias, começando com o Evangelho segundo escreveu Mateus. O Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Por qual razão foi escrito em grego? Porque quando chega no período de Malaquias e vai até Mateus, tem um chamado período interbíblico. É um período em que se diz que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Durante nesse período se encontram as conquistas de Alexandre o Grande, o filho de Filipe da Macedônia. Então, quando Alexandre ele ia conquistar uma terra, o que ele fazia? Ele buscava fazer a helenização. Helenização vem dos helenos, falando dos gregos, tá certo? Então, quando Alexandre ia para algum país, alguma localidade, ele levava os seus soldados, levavam as pessoas que iam auxiliar nessa expansão do império, e o grego ele ia sendo transmitido também a esses outros povos que eram colonizados. O idioma grego também era ensinado. Só que quando nós falamos do grego, para a Bíblia, era o grego comum, falado no meio da sociedade. Não era o grego daqueles filósofos, daqueles pensadores, não. Era o grego comum. Poderíamos dizer assim, é como se fosse a língua portuguesa falada de uma forma assim comum do dia a dia. Tá ok? Aí esse estilo da língua grega é chamado de grego koiné. Escreve com a letra K, tá bom? K-O-I-N-E. Koiné, esse era a língua grega utilizada e a qual foi escrito todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, desde os Evangelhos até o livro do Apocalipse. Tudo bem? Estamos indo bem até aqui? Alguém quer fazer uma pergunta já? Ninguém quer perguntar nada? Então tá bom, então vamos lá. Então os originais foram escritos em quantos idiomas? 3. Quais são os 3? Vamos lá, vamos começar do Antigo Testamento para o Novo, vai. O Antigo Testamento. Então nós precisamos guardar isso, é importante. Pode ser que você fale assim, mas pastor, eu nunca vou ler hebraico, eu nunca vou ler grego. É um engano seu, irmão. Porque depois que você vai estudando, você vai querer ter uma Bíblia em hebraico, você vai querer ter uma em grego e você vai querer ler no original. Tá certo? Estou te falando porque no começo eu também achava que não dava para a gente chegar lá. E a gente chega. Na próxima aula eu vou trazer uma Bíblia em hebraico para você ver como ela é escrita e vou trazer também uma em grego para você ver como é escrito o Novo Testamento grego. Tá certo? E aí você vai dizer assim, mas isso aqui está falando grego, pastor. Exatamente. Continuando então, aí aqui tem uma representação, da próxima vez eu vou ter que aumentar, né? Ficou ruim para você ver. Mas aqui ó, nós temos um trecho da escritura escrita em hebraico, aqui um trecho escrito em aramaico e aqui um trecho escrito em grego. Tá? Só para a gente poder pontuar. Mas como eu disse, na próxima aula eu trago a Bíblia em hebraico e em grego para você ver o que a gente está falando. Agora nós vamos falar a respeito do Antigo Testamento. Pastor, eu posso falar Velho Testamento? Quando você ouve a palavra velho, te lembra o quê? Alguma coisa
passada, sem valor, né? Carro velho, quem quer um carro velho aqui? Agora se eu perguntar, quem gostaria de ter um carro antigo? Ó, o Eduardo já levantou a mão. Porque existe diferença do carro velho para o carro antigo. O pastor na aula passada falou do Fusca 69, né? Falou, o Fusca 69 já está valendo um dinheiro feroz, se ele tiver conservado, né? Por quê? Porque não é carro velho, é carro antigo. Então, eu prefiro usar a expressão Antigo Testamento, tá certo? Muitos séculos antes de Cristo, quando nós falamos de Antigo Testamento, é todo o período que compreende antes do nascimento de Jesus. Esse é o que nós chamamos de Antigo Testamento. E nós vamos ver na aula de hoje, aproximadamente, quanto tempo demorou para isso ser escrito, tá? Muitos séculos antes de Cristo, os escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registros de sua história e de seu relacionamento com Deus. Então veja, são substantivos muito comuns quando nós estamos lendo a Bíblia. Fala os escribas, os profetas, os sacerdotes, todas essas classes de pessoas foram usadas por Deus, tá? Para que através delas o Senhor desse a sua revelação ao povo, tanto ao povo de Israel quanto às demais nações. O Senhor usou todas essas classes de pessoas. Esses registros feitos por essas pessoas tinham grande significado e importância em suas vidas, e por isso foram copiados muitas vezes e passados de geração em geração. Mas aí vem um questionamento, já que vocês não fizeram, eu vou fazer e vou tentar responder. Esses homens, quando eles estavam escrevendo esses textos, eles sabiam que eles estavam escrevendo a palavra de Deus no sentido de escrever para deixar guardado para a posteridade? O que você acha? Eles relatavam o quê? Os acontecimentos da sua vida cotidiana. Muitos desses homens, enquanto eles estavam escrevendo em uma determinada localidade, Deus estava usando uma pessoa para escrever uma outra passagem numa outra localidade. E mesmo eles não se conhecendo, a mensagem de um e de outro se confirmavam. Por quê? Porque o autor da Bíblia é um só. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Só que Deus, aí quando nós falamos de autores humanos, nós vamos encontrar mais de 40 autores. Foram mais de 40 homens usados por Deus para escrever a Bíblia. Mas o autor divino é Deus. Então, quando esses homens escreviam esses livros, esses textos, melhor dizendo, eles escreviam aquilo que era importante para a vida deles, para os acontecimentos da vida deles. Alguns desses escritos eram tão somente uma composição literária dos acontecimentos da sociedade do seu período. Como, por exemplo, se nós fôssemos escrever aqui as crônicas do irmão Naldir. Eu poderia escrever isso? Poderia. E aí eu ia fazer o quê? Eu ia pegar um papel, uma caneta. Já que eu não conheço a história toda, eu ia sentar com o irmão Naldir e ia perguntar: irmão Naldir, me conta a sua história. E aí ele ia começar a contar a história. Ah, pastor, eu nasci em tal lugar, assim, assim, assim. E aí eu, como um escriba, como um escritor, eu ia pegar e ia começar a passar para o papel toda a história, toda a crônica da vida do irmão Naldir. Para quê? Para isso ficar guardado para a posteridade. Nós não temos livros de história no Brasil? Temos ou não temos? Temos vários. Esses acontecimentos todos que a nossa nação tem vivido nesses últimos anos, tem vários conteúdos escritos. Mas nós devemos lembrar que estes livros, quando eles são escritos a partir de um ponto de vista. E na nossa nação, muitas das vezes a partir de uma ideologia política. Tá certo? Mas a Bíblia não era escrita assim. A Bíblia era escrita direcionada por Deus. Esses homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. E quando eu digo inspirado, é diferente de uma... Por exemplo, hoje eu estou inspirado para compor uma música. Não, isso se chama inspiração natural. Estou inspirado para escrever um livro.
é a mesma inspiração da Bíblia? Não. A inspiração da Bíblia, o Espírito de Deus inspirou estes homens. Ele não ditou, não foi aquele negócio assim, por exemplo, Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, vamos escrever um livro. E Moisés: pois não, Senhor, o que o Senhor quer que escreva? Moisés, anota aí. No princípio, não foi ditado assim. Mas Deus inspirava esses homens e dava a eles o entendimento. E cada um desses homens, com a sua capacidade humana, passava para o papel aquilo que Deus havia inspirado ele a falar. Quando era a citação de uma profecia, por exemplo, o profeta falou e alguém está escrevendo, aí ele vai lá e vai escrever a profecia que o profeta falou. Disse o Senhor, aí o profeta vai lá e escreve aquilo que Deus disse. Mas a Bíblia não é toda assim. Existem lugares da Bíblia em que o Senhor inspirou para relatar episódios que aconteceram no meio do povo. Situações que aconteceram quando o povo pecou, quando o povo fez aquilo que era agradável. Por exemplo, quando o povo de Israel começa a entrar na terra prometida, lá com Josué, o Senhor inspirou o escritor do livro de Josué, e eu entendo como o próprio Josué, com exceção do final do livro, que aqueles episódios precisariam ser registrados. Então a travessia do Jordão foi registrado lá. Eu vou escrever isso porque isso vai ficar para a posteridade. A guerra contra a cidade de Ai, mas nós perdemos, eu vou escrever isso? Não, vamos escrever, que é para saber que quando o pecado está no meio do povo, o povo perde, o povo sofre derrota. Então escreveu lá também a derrota contra a cidade de Ai. Mas escreveu também a vitória contra a cidade de Jericó. Por quê? Porque o povo estava debaixo da ordem, debaixo da direção de Deus, e o Senhor concedeu vitória ao povo. Então isso é um dos aspectos lindos da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, por ela ser um livro divino, ela não relata, ela não registra somente os aspectos positivos do homem. E isso é maravilhoso na Bíblia. Ela relata os aspectos positivos, mas ela também relata as falhas de caráter. Ela relata os pecados. E deixa eu falar algo bastante claro para você. Não é porque um pecado está registrado na Bíblia que foi Deus que inspirou aquela pessoa a pecar. Mas com Deus não tem dois pesos e duas medidas. Se o homem fizer o bem, o Senhor vai abençoá-lo. Se fizer o mal, o Senhor vai amaldiçoá-lo. Amaldiçoar, pastor? É isso que está escrito em Deuteronômio. Tem o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. E o Senhor ainda diz: escolhe, pois, a vida. Mas a maldição vem de quem? É do Senhor. É uma determinação que o Senhor colocou na sua palavra. Amém? Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido? Está conseguindo entender? Podemos continuar? Ninguém quer perguntar? Classe boa. Vamos continuar aqui, ó, falando de Antigo Testamento. Agora a gente vai dar uma pausa no Novo Testamento, tá? E vamos falar só sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quando nós falamos em Antigo Testamento, se nós observarmos a nossa Bíblia, você está com a sua Bíblia aí? Você veio para a aula e não trouxe Bíblia, irmão? Não, você está com a sua Bíblia aí. Se nós observarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver uma divisão a qual contempla 39 livros. Tá certo? Quantos livros no Antigo Testamento? 39 livros. E nós vamos ver mais adiante como é feita essa divisão. Eu pedi para você pegar a Bíblia, para você pegar aí o índice da tua Bíblia. A primeira parte aí. Tá certo? Por quê? Porque até agora, irmão, pode ser que você tenha dificuldade de encontrar alguns livros da Bíblia. Quando o pastor pede uma leitura no culto, aí tem gente que vai no índice para procurar. Irmão, isso só é aceito para quem tem pouca intimidade com a Bíblia. Para quem é novo convertido e não sabe nada. Não vai mais servir para você essa estratégia, tá bom? A partir de agora você tem a obrigação,
o dever de saber onde estão todos os livros da Bíblia. Você é um aluno do curso de teologia. Oi? Saber a posição dos 66 livros na Bíblia. Tá? Os 66. Isso aí, Karine, já sabe? Já decorou a musiquinha? Então, quando nós falamos da divisão do Antigo Testamento, a divisão bíblica que nós temos nas nossas Bíblias é uma divisão. A divisão do livro da Bíblia no Antigo Testamento, tá? Só o Antigo Testamento, a divisão para os judeus é uma divisão diferente da nossa. Tá certo? Como é que eles dividem a Bíblia? Eles dividem a Bíblia em 3 partes. Em quantas partes eles dividem a Bíblia? 3. Em quantas partes? 3. Pega a visão aí, hein? Lembra do que eu falei. Quantas partes a Bíblia está dividida para os judeus? 3. 3 partes. Vamos repetir as 3 partes. A primeira se chama... É todo mundo junto, tá bom, irmão? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Depois... os profetas. E por último... em quantas partes está dividida a Bíblia no Antigo Testamento para os judeus? 3. Quais são as 3? A lei, os profetas, as escrituras. Quando nós falamos a respeito do livro da lei, você já leu na sua Bíblia? E leram no livro da lei. Você já leu isso? Nunca leu isso na sua Bíblia? O livro da lei de Moisés, você já leu? Que livro é esse? Quando fala da lei de Moisés, é todo o Antigo Testamento? Não, está falando aqui, aí eu vou apontar para a lei e você vai ler o restante, ok? Dá para ler ali, Karine? O branco? Maravilha, então vamos lá. Quando falamos da lei, nós estamos falando do quê? Ela é composta pelo quê? Todo mundo, irmão, vamos lá. Composta pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro da lei é o Pentateuco, são esses 5 livros aí. E por que é chamado de Pentateuco, pastor? Porque penta são, por isso Pentateucos. Tudo bem? Então o livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pastor, eu não consigo falar. Ensaia que você vai aprender, você vai conseguir. Depois do livro da lei, na divisão da Bíblia hebraica, nós temos os... Depois do livro da lei, na divisão da Bíblia hebraica, nós temos os... que incluem quais livros? Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas menores, Josué, Juízes, 1 Samuel, 1 e 2 Reis. Vamos aprender mais uma. Sempre, isso é regra, não muda. Sempre. Quando? Sempre. Que você leu no Antigo Testamento e tiver 1 e 2, você vai ler 1º e 2º. Nunca vai ser primeira e nunca vai ser segunda. Oi? Pode falar, Sandra. Fala. Não. Só no Antigo Testamento, presta atenção, sempre, só no Antigo Testamento. Quando tiver 1 e 2, é 1º e 2º. No Novo Testamento, sempre que tiver 1 e 2, é 1ª, 2ª e 3ª. Por quê? Pode falar. Então pergunta. O Tiago vai perguntar por quê. Pergunta, Tiago. Por quê? Porque no Antigo Testamento são sempre livros. Você entendeu? Primeiro livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Primeiro livro dos reis, ou de reis. Segundo livro dos reis. E no Novo Testamento? É sempre 1ª, 2ª e 3ª. Por quê? Porque no Novo Testamento são cartas, epístolas. Tá certo? Então nós temos que fazer a concordância. Então se é carta, é masculino ou feminino?
Vamos lá, gente. Se é carta, é masculino ou feminino? Feminino. E se é livro? Masculino. Então, livro, para o masculino, qual é o artigo que nós usamos? O artigo o. E quando é feminino, qual é o artigo? A. Então, primeiro, porque é livro. Segundo, porque é livro. No Novo Testamento, primeira, porque é carta. Segunda, porque é carta. Terceira, porque é carta. Terceira, não tem a terceira epístola de João? Então é terceira. Tá certo? Deve. Epístola quer dizer o quê? Carta. Daí quando você for ler, se você disser carta, não precisa dizer epístola. Não. Se você diz carta, você está falando, é um sinônimo, tá? Carta ou epístola, você pode usar um ou outro. Carta, epístola ou epístola, carta, não, porque aí cai em redundância. É que nem colherinha pequena, se é colherinha, subir para cima, se eu estou subindo, descer para baixo, entendeu? Então se eu falo, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não quero falar carta, parece que é muito, eu não quero falar epístola, que parece que é muito. Mas irmão, o seu comprometimento é ler o conteúdo. Então quanto mais você lê, o teu vocabulário vai mudar. E tem gente que pensa assim, mas eu não quero falar essas palavras porque vai parecer que eu sou metido a besta. Não, irmão, não se nivele por baixo. Se alguém, quando você começa a ler, automaticamente o teu vocabulário muda. Quando você vai falar com as pessoas, não é que você está rebuscando, aí está falando difícil. Não, irmão, é porque você está lendo, mudou. A pessoa fica gastando. Não é gastar, irmão, é falar bonitinho, falar direito. Isso não é feio, pelo contrário. Para Deus, precisamos ter excelência no que fazemos. Então se esforce. Tá certo? Mais alguma pergunta? Mais nenhuma? Então vamos lá. Então nós falamos dos profetas. Ninguém vai fazer pergunta disso aqui não, Quem são? Ninguém vai perguntar os 12 profetas? Por quê? Você reparou que se você contar a quantidade de livros que tem aqui não vai dar 39? Não vai dar 39 livros. E que divisão é essa, pastor, que o senhor arrumou aí? Se a minha Bíblia tem 39 no Antigo Testamento. Vou te explicar já. E a terceira parte, tudo bem aí? A terceira parte da divisão para os judeus do Antigo Testamento são as Escrituras, que são os livros que compreendem, chamados livros de poesia, que compreendem, né? Que abarcam. Vamos lá. Salmos, além de provérbios. Vamos lá, gente. Todo mundo junto, bem bonito. 1, 2, 3. Salmos, além de provérbios, Jó, Esther, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Que bonito! Muito bem. E vocês viram que teve diferença na divisão da Bíblia aqui, gente? Os 12 profetas menores estão aqui. Josué entra nos profetas. Isso é na divisão da Bíblia hebraica. Tá bom? As escrituras, Daniel é profeta. Como é que ele entra ali nas escrituras, nos escritos? É porque a divisão da Bíblia hebraica é diferente. Tá? E aí, mais uma palavra. Tá vendo essa palavra aqui, Como é? Fala mais alto. Na verdade não é Tanakh, é Tanakh. Presta atenção. Ao invés de falar que, o Carlos Eduardo foi bem. Ele falou Tanakh. Não foi o que ele falou? Como é que a gente pronuncia? Taná. Você pode falar assim. Vamos lá, todo mundo. Taná. O que isso quer dizer, pastor? Taná está falando língua estranha? Não. Taná é um acróstico. É quando nós juntamos 3 palavras numa só para a gente lembrar.
Taná. Qual é a primeira letra aqui? Essa outra consoante é? E essas duas últimas consoantes? Como é que a gente escreve a palavra Torá? Começa com que letra? T. Qual é a primeira letra de Taná? T. Então, a primeira sílaba de Taná diz respeito a Torá. A Torá é qual livro mesmo? O livro da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo bem, Karine? Tudo bem? Eu estou falando muito rápido, gente. Vocês têm que falar. Eu acho que ele já tinha feito hebraico, o Carlos Eduardo. Irmãos, vocês precisam falar. Pastor, está muito rápido. Eu desacelero. Vocês que têm que falar. Pastor, mas a gente não vai conseguir pegar tudo. Agora você vai para casa, você vai ler o material. Você vai ver que o que está ali, você vai ler, você vai falar. Isso aqui eu já sei, o pastor falou. Tudo bem? Então, o livro da lei são quantos livros? 5. Que é chamado de? E o outro nome que nós vimos agora é? Torá. Que é aqui, ó. Da Taná. Então tá aqui. O segundo que nós vimos na divisão, o primeiro era a lei, né? Ó, o primeiro é lei, depois os profetas, depois os escritos, ok? Então, ó, falando da divisão aqui, ó, a primeira divisão é a lei, Torá. A segunda divisão são os profetas, Neviim. Por isso que aqui, ó, tem o N, tá vendo? É de Neviim. Por quê? Porque a palavra profeta no hebraico é Navi. Isso aí é quando você fizer pós-graduação. Mas já deixa anotado aí. Navi. N-A-V-I-I. Isso é profeta em hebraico. Por isso que está aqui, ó, os Neviim. Quais são os livros, pastor, dos profetas? Olha lá a divisão. Vou esperar você escrever aí para depois eu ler. Filho, pega uma água, papai, por favor. Papai esqueceu de pegar. Tem aqui, filho. Obrigado, meu amor. Tudo bem? Já anotaram? Eu vou ler ali. Ó, peraí, deixa eu falar um negócio para vocês. Não precisa escrever tudo aquilo ali. Se a pastora deixar, se o pastor concordar, eu pego esses slides aí e passo para vocês no grupo. Que aí a gente não gasta tanto tempo escrevendo, você vai escrever só o que a gente está pontuando que não está ali. Vamos fazer assim? Ok? Porque se você for escrever tudo isso, a gente vai ficar meia hora aí para copiar aí. Tá bom? Mas quando eu der aquela parada e pedir para você repetir, aí você escreve isso aí. Tudo bem? Então, a segunda parte são os profetas. Como é profeta em hebraico? Ó, já tá falando hebraico, irmão. Oh, vou te falar, hein? Vamos lá. Então, ó, a divisão do livro, da parte da Bíblia hebraica, dos profetas. Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Ah, tá, alguém pegou. Por favor, irmão, eu quero ver se você tá ligado. Josué, Juízes, Samuel, 1º e 2º, Reis, 1º e 2º, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na Bíblia hebraica é um livro só. Tu viu que bonito, irmão? Tu gostou, né? É isso que você vai fazer, você vai decorar todos os livros. Você quer falar de um jeito mais bonito, você vai memorizar. Ó, que coisa chique. É obrigação, irmão, você precisa saber isso. Pastor, eu não consigo. Você consegue, irmão. Essa é uma palavra que você tem que riscar do seu vocabulário. Pastor, eu não consigo entender. Você consegue, só precisa de foco e atenção. E você vai chegar lá. Eu cheguei, tem diferença entre a gente? A não ser a questão de sexo. Tem diferença? Para alguns, né? Para outros não, a gente tem o mesmo sexo. Mas tem diferença? Não, se eu consigo, você também consegue. O que precisa?
Foco, atenção e dedicação. Então, na divisão dos profetas, os 12 profetas menores, está aqui, é um livro só. E a terceira parte da Taná são os chamados escritos. E aí, como é que se pronuncia, pastor? Ketuvim. Fala aí. Ketuvim. Falando hebraico, olha que coisa linda. Os Ketuvim são os Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth. Olha como aparece, irmão. Na nossa Bíblia, Ruth está bem aqui na frente, ó. Não é? Na divisão hebraica já está lá para trás, ó. Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias. É primeiro e segundo Esdras, tá? E Crônicas, primeiro e segundo. Tudo bem até aqui? Vamos continuar, porque a gente tem bastante coisa para ver. Quando nós falamos dos livros do Antigo Testamento, algo precisa ficar claro na sua mente. Quando nós falamos assim, ó, o livro da lei, o que que você monta na cabeça? Qual é a imagem que você monta? Vamos lá. Fala assim, o livro da lei, o que que você monta na cabeça? O que que você pensa? Não, você pensa Levítico, você pensa nos 5, mas ó, o livro da lei, o que que te vem na cabeça? Não é um livro que vem na tua cabeça? É assim ou não é? A gente pensa, o Jesus chegou na sinagoga, foi-lhe dado um rolo. Que rolo, irmão, que foi dado para ele? Ele leu no rolo. Que negócio. Não era um livro que deram? Os livros antigos, eles eram escritos assim, ó. Tá bom? Isso aqui é uma invenção recente da história da humanidade. Naquele período ali, nem todo mundo sabia escrever. Nem todo mundo tinha condição de comprar tinta. Por quê? Porque a tinta, irmão, não vinha na caneta, não. Às vezes era tirada tinta da fuligem, do carvão, de ostras que fazem parte de animais marinhos. Eles moíam aquilo dali para fazer tinta. E papel, não havia papel. O papel é uma invenção recente. Então como é que eles escreviam, pastor? Eles escreviam esses livros em rolos. E como eram feitos esses rolos, pastor? Não era de papel? Não. De tecido, quem falou tecido? Carlos Eduardo. Na verdade, não era tecido. Tá? Nós vamos ver que foram utilizados vários produtos. Mas o mais comum, quem já ouviu, quem já leu no livro de Apocalipse, carta à igreja de Pérgamo? Só a Andréia que leu? Vamos lá, irmão. Quem leu no Apocalipse? Carta à igreja de Pérgamo. Quem já ouviu falar em pergaminho? Já ouviu a palavra pergaminho? O que é um pergaminho? Não, um pergaminho é um pedaço de couro tratado. E isso é um pergaminho, não é o escrito. O pergaminho é o couro que era tratado. Olha ali, ó. Era tratado, preparado, e olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. O couro para fazer o pergaminho, para escrever a Bíblia no Antigo Testamento, não é ela toda, uma parte dela, não podia ser o couro de qualquer animal. Só para dar um exemplo, será que podia ser couro de porco? Por que não? Aí a Andréia está falando, o porco não podia porque o porco era considerado um animal imundo. Então não podia. Só podia se utilizar couro de animais puros, considerado ritualmente puros. Ovelha. Esse couro era tratado, tá? Com cal, para poder dar a flexibilidade necessária, e ali eles iam emendando um couro no outro e iam escrevendo. Você consegue ver aqui uma emenda? Ó? É um detalhezinho, né? Apesar que isso aqui é mais recente. Não é do tempo do Antigo Testamento. Mas a metodologia que eles usam ainda é a mesma. Tá? Só para uma curiosidade sua, para te deixar assim animado. Na fortaleza de Massada,
que foi a última fortaleza conquistada pelos romanos nas terras de Israel, hoje em dia, isso atualmente, tem lá um escriba, tem um homem que fica lá, a única ocupação dele é transcrever de um texto para o outro a Bíblia ou os escritos do Antigo Testamento, como era feito naquele período. E ele escreve em rolos também. Então era assim, ó, eles iam enrolando aqui e desenrolando aqui. Ó, certo? E aí ia lendo. Quando Jesus chega na sinagoga, no Novo Testamento, quando Jesus chega na sinagoga, ele nos diz assim, ó, foi-lhe dado o rolo e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você lembra dessa passagem? Por quê? Ele caiu justamente nessa parte. Porque quando eles acabavam a leitura de um trecho, eles enrolavam e depois continuava dali para frente. E quando Jesus chegou na sinagoga, ele pegou justamente o texto que falava da profecia no livro do profeta Isaías. Coisa maravilhosa, né? E quando ele acaba de ler, ele diz assim, ó, hoje se cumpriu essa profecia no meio de vós. Com Deus não tem acaso, tá bom? Vamos continuar. Ninguém quer perguntar mais nada? Fala, Jean. Concílio de Jâmnia. Fala aí para mim, qual é a página? Página 10, deixa eu pegar aqui. Página 10, página 10, página 10. Tá aqui, ó. Esses três grandes conjuntos de livros, leis, os profetas e as escrituras, esses três grandes conjuntos de livros, em especial o terceiro, não foram finalizados antes do concílio judaico de Jâmnia. Jâmnia é uma cidade, tá? No ano de 95 depois de Cristo, um grupo de eruditos, de estudiosos do judaísmo, eles chegaram a um consenso. Nós vamos continuar na continuação da aula. Quais eram os livros que fariam parte dessa terceira parte, dos escritos? Teve que ser algo assim em comum. E esse concílio aconteceu nessa cidade. Jâmnia é uma cidade, tá? E aí diz que foi no ano 95 depois de Cristo. Então você vê, ó, quanto tempo demorou para ser aceito da maneira que é aceito hoje em dia. Tudo bem? Ok? Vamos mais um pouco? Quase 8h30. Vai perguntar? Pode perguntar. Escriba. O escriba era assim, ó. No Antigo e no Novo Testamento, como eu disse, nem todo mundo escrevia. Tá certo? Então veja, quando os reis, você já deve ter visto isso em algum filme, quando os reis queriam colocar lá, queriam determinar uma lei, né? Ele ia pegar papel e caneta para escrever o que ele queria? Não. O que ele fazia? Ele falava. E quando ele falava, o que as pessoas faziam? Tinha alguém lá que fazia o quê? Escrevia. Esse era o escriba. Uma espécie de escrivão. Posteriormente, no Novo Testamento, o que vai acontecer? Deixa eu pôr essa mesa mais para cá. No Novo Testamento, o que vai acontecer? Os escribas, eles tinham a responsabilidade de copiar o livro. Por quê? Os rolos. Por quê? Porque nem todo mundo tinha uma cópia, né, irmão? Você imagina andar com uma Bíblia completa no estilo dos livros de antigamente? Já pensou, irmão? Andar com 66 rolos aqui, ó. Não andava, né? Você lembra daquela passagem de Filipe e o eunuco? Lembra? Em Atos dos Apóstolos? O eunuco estava voltando de Jerusalém e no seu carro ele lia qual profeta? Isaías, um dos profetas maiores. Ele lia Isaías, quer dizer o quê? Que ele tinha um rolo desse dentro do carro. Será que aquele homem tinha poder aquisitivo? Com certeza. Então veja, naquele período, tudo que era escrito era manuscrito. Manuscrito, pastor? Alguém aqui não sabe o que quer dizer a palavra manuscrito? Não sabe?
Manuscrito é escrito à mão. Manuscrito. Tá bom? Hoje em dia a gente, e alguns, dependendo da idade, eu vou falar, pouca gente vai lembrar, alguns catamilografam. Quem sabe o que é isso? Não sabe? Quando tinha as máquinas de datilografia, o ruim é que isso informa a nossa idade, né? Isso entrega a gente, mas vamos lá. Quando tinha as máquinas de datilografia, tá? Quem era treinado escrevia muito rápido, né? Teclava muito rápido. Mas quem não tinha habilidade ia catamilografando. O que é catamilografar? Catar milho. Um aqui, outro ali. E tem gente que faz isso hoje em dia. Faz, não faz, Carlos Eduardo? Tem gente que faz isso hoje em dia. Se tiver no celular é rapidinho, mas se colocar um teclado na frente dele, ele... É ou não é? Então tá ruim o negócio, hein, irmão? Tudo bem até aqui? Vamos mais um pouquinho, 8h30 a gente vai fazer uma pausa. Então, os livros do Antigo Testamento, quais foram os materiais utilizados para escrever esses livros? Vamos ler ali? Todos esses daqui foram materiais, tá? Utilizados para escrever o Antigo Testamento. E alguns também no Novo Testamento. Vamos ler todos juntos? Pedra, peças de cerâmica, rolos feitos de papiro, pergaminho e códex. Alguém quer fazer uma pergunta? Ali não está o acento. Códex. Códex. Vamos lá. Isso aí seriam como placas de madeira. É o códex. Você vai ver no teu livro, quando você estiver lendo, você vai ler o Códex Sinaíticos. Você vai ler do Códex Vaticanos. Você vai encontrar no teu livro aí. Então você já sabe, códex, o que é um códex? Um livro, vamos trazer para o nosso entendimento, um livro que é composto por várias lâminas de madeira. E nessas lâminas de madeira, eles também escreviam. Tudo bem? Pastor, pedra? Foi escrito alguma coisa em pedra? Sim. O que, por exemplo? As tábuas da lei. E aí quando a gente pensa nas tábuas da lei, deixa eu acabar com a sua alegria agora. Às vezes quando a gente pensa nas tábuas da lei, olha aqui. Às vezes quando a gente pensa nas tábuas da lei, o que você pensa? Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra. O que você pensa? Vamos lá, gente, o que você pensa? Qual é o tamanho daquilo que ele trouxe? Meu irmão, Moisés devia vir assim, É ou não é? E duas ainda, né? E duas. Aquele negócio dessa grossura, irmão, você pensa nos Flintstones. Não é? Não necessariamente, irmão. A lei poderia ter sido escrita em 2 placas de pedra desse tamanho. Não necessariamente Flintstone. Tá bom? Poderia ser menor. Poderia, sei lá, não poderia ter o tamanho desse livro aqui? E Moisés vem com os 2, Tá certo? Desculpa se eu deixei você mais triste. Então, peças de cerâmica, tabletes de argila, tá certo? Você vai ler posteriormente alguns livros, você vai ler sobre escrita cuneiforme. As primeiras formas de escrita da história da humanidade foram escritas cuneiformes. Eram escritas baseadas com desenho de cunhas. Eles faziam uma cunha e ali iam fazendo sinalzinho na argila. E escrevendo. Eu não coloquei nenhuma na projeção ali. Está certo? E depois que eles escreviam isso, depois que eles colocavam assim, eles iam lá e queimavam aquele tablete de argila. E aí o que acontecia? O que acontece quando queima a argila? Vira cerâmica. E aí, dava para mudar o que estava escrito ali? Então, o que estava escrito nas tábuas de pedra não poderia ser mudado, não é? Não é um documento melhor do que hoje em dia? Porque o digital já estão mudando, né? Vamos lá, mais um pouquinho que eu já vou parar.
Não, vamos fazer 10 minutos. São 10 minutos, né, pastora? 15 minutos, e aí a gente pega Novo Testamento e toca até o final. Ok? 15 minutos, irmão. 8h45 a gente volta. Se você estiver aqui, eu começo. Se você não estiver, eu começo. Ok? Então vamos lá. Se você quiser se situar, mas nós vamos continuar como estamos. Tá certo? Tudo bem? Bom, passado esse primeiro momento, alguém quer fazer uma pergunta? O que é papiro? Boa, tá aqui ó, papiro. Papiro é uma planta, é uma espécie de um junco que nasce à beira dos rios, daquela região. Então o que eles faziam para poder utilizar? Eles pegavam essas plantas, cortavam o talo dela, o caule, eles iam tirando as lâminas, iam emendando uma na outra, tá certo? Para quê? Para fazer como se fosse uma folha, para poder em cima daquela folha escrever. Era um tipo de material muito utilizado pelos egípcios. Quando iam fazer aquela escrita, eu vou falar aqui, chamava de hieróglifos, né? Aqueles desenhinhos que eles faziam. Aquilo tem um outro nome, além de hieróglifo, mas eu não vou falar o outro nome não, que é para você não achar que é língua estranha. Então eles pegavam o papiro, tá? Depois que era feita as lâminas, juntavam uma lâmina na outra, eles sobrepunham as lâminas, tá? E aí formavam um espaço, uma determinada área, e aí eles iam escrevendo com aquela escrita. Os judeus também fizeram muito uso desse tipo de material para escrever. E depois de uma certa quantidade, eles iam fazendo o quê? Também faziam rolos, ou então como se fossem folhas igual os códex. Tudo bem? Pode falar, Douglas. No quartel eles diziam, em vez de falar estudar, papirar. Papirar. Então, é uma fala interessante, né? Papirar no exército, aí. Em vez de falar estudar, falavam em papirar. Então, eu acho que consegui explicar esses daqui, né? Mais para frente a gente vai ver também um pouco mais a respeito disso. Agora vamos falar a respeito do Novo Testamento, página 11 do nosso livro. Marca aí, depois você vai ler. Os primeiros manuscritos, o que é um manuscrito mesmo, irmão? Escrito à mão. Então deixa eu te perguntar, será que existe hoje em dia algum manuscrito original da Bíblia? O que vocês acham? Escrito pelos autores originais lá? Será que tem algum escrito, será que tem algum manuscrito, por exemplo, alguma epístola de Paulo, alguma carta de Paulo escrita pelo próprio Paulo? O que você acha? Hoje em dia não existe nenhum manuscrito original, tá? Que foi escrita pelos autores da Bíblia. Por exemplo, existe algum manuscrito da Torá escrita por Moisés? Nenhum. Vamos falar do Novo Testamento. O último apóstolo do Cordeiro, o último apóstolo de Jesus a morrer foi João. Tá certo? Ele morreu por volta do ano 100 depois de Cristo. Será que existe alguma carta de João escrita por ele de próprio punho? Será que existe algum trecho do livro do Apocalipse escrita por João em Éfeso? Em Éfeso, pastor? Mas João não escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos? Você vai pesquisar, eu não vou te dar a resposta. Aham! E nem adianta perguntar para mim em casa, que eu também não falo. Tá certo? Mas eu quero deixar claro para vocês, existem cópias dos manuscritos, existem cópias bastante antigas, mas não do tempo em que esses livros foram escritos originalmente, tá certo? Você vai observar no livro que a cópia mais antiga, o mais antigo fragmento do Novo Testamento conhecido é um pequeno pedaço de papiro. O que é papiro? Isso. Esse pedaço, e não é ele todo, é um pedaço de papiro escrito no início do século II. É um pedaço de papiro. No século II. É o pedaço, é o fragmento mais antigo. Tá? Mais próximo lá dos originais.
Os primeiros manuscritos do Novo Testamento, preste atenção, irmão, no que eu estou lendo agora. Pegou? Pegou? Então vamos lá. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo. Pastor, o primeiro livro do Novo Testamento não foi o Evangelho de Mateus? Não. Não foi o Evangelho de Mateus. Foi o Evangelho de... Se não foi de Mateus, por que ele está em primeiro lugar? Isso é só divisão da nossa Bíblia. Mas não foi o primeiro livro a ser escrito. Provavelmente, os primeiros manuscritos do Novo Testamento, está prestando atenção, né, irmão? Que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo. Não está escrito ali. Provavelmente, primeiro aos Tessalonicenses. Continuando. Por que foram escritas estas cartas? A necessidade de ensinar novos convertidos resultaram na escrita dos evangelhos. As cartas foram escritas para doutrinar a igreja e os evangelhos para relatar. Podemos dizer que os evangelhos são livros de biografia? Sim. Por quê? Porque eles relatam sobre a vida de Jesus. São as informações que nós temos a respeito da vida de Jesus, da vida e do ministério. Mas aí alguém pode falar assim, mas pastor, por que tem um período que não fala nada? Porque aquilo não é importante para a obra que o Senhor tem feito nesses dias. Por que, pastor, o senhor fala com tanta convicção? Porque se fosse extremamente necessário, se fosse indispensável, estaria escrito na Bíblia. Não está escrito... Não precisa a gente se gastar com isso. O que é importante para a salvação daquele que crê, o Senhor deixou escrito. Ok? Continuando. Além dos evangelhos, para ensinar os novos convertidos. Você quer aceitar Jesus? Quem é Jesus? Aí precisava falar de Jesus. Por esta razão foram escritos os evangelhos. Tá certo? Outras cartas, exortações, sermões e manuscritos cristãos similares também começaram a circular. Outros tipos de escritos. Mas, pastor, esses não estão na Bíblia? Não. Eles não estão na Bíblia. Por quê? Porque o que está na Bíblia é o que é necessário. Mas, pastor, esses outros livros eu posso ler? Pode. Mas eu não posso atribuir a eles o valor espiritual que esse livro tem. Ok? Mas você vai encontrar outros livros por aí. Continuando. Tá bom, pastor. O senhor falou do Antigo Testamento, falou do Novo. E a primeira tradução? Quando foi? Estima-se, é uma estimativa, que a primeira tradução foi elaborada entre 200 a 300 anos antes de Cristo. É uma estimativa, tá certo? Continuando. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Porém, não eram apenas os judeus que viviam no estrangeiro que tinham dificuldade de ler o original em hebraico. Lembra que eu falei que os judeus, depois de um certo período, o hebraico já não era a língua comum do dia a dia? Lembra? E quando que era utilizado a língua hebraica? Não. Quando eles foram para o cativeiro, o hebraico foi preservado para ser utilizado somente aonde? Nos rituais, somente nas liturgias, nos serviços espirituais das sinagogas, que só surgiram também depois que o povo de Israel foi para o cativeiro. Antes disso, não havia sinagoga. Tá bom? Fala, Jean. Isso teve uma vez com algum tempo atrás, para fazer os cultos católicos no hebraico. E não era em hebraico que eles faziam, era em latim. Eles liam uma outra tradução que está no nosso livro também, chamada Vulgata. Mas antes da Vulgata de Jerônimo, a gente precisa falar dessa aqui, tá bom? E aí a gente já chega lá. Então, os judeus, eles também estavam com dificuldade de entender o hebraico.
Mas qual era a língua que era falada por todo mundo civilizado naquele período? O grego, tá? Era uma língua comum. Então, o que fizeram? Os judeus da Palestina também não falavam mais o hebraico. O que fizeram então? Durante o século II antes de Cristo, lembra que eu falei para você quem é que estava conquistando tudo lá e botando para quebrar? Como era o nome do conquistador, do imperador? Alexandre, isso aí. Então, durante o século II antes de Cristo, Alexandre já tinha morrido aqui, mas o desenvolvimento do Império Grego ainda estava progredindo, né? Então, durante o século II antes de Cristo, na cidade de Alexandria, onde se falava o idioma grego, o rei egípcio Ptolomeu II, ou Ptolomeu Filadelfo, se orgulhava da sua rica biblioteca. Quem já ouviu falar na biblioteca de Alexandria? Já ouviram? Que era considerada também uma das maravilhas do mundo antigo? Então, porém, Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu II, ele não possuía uma Bíblia em grego. Qual era essa Bíblia que ele está pedindo aí? Era o Antigo e Novo Testamento? Era o quê? Que Bíblia era essa? Porque aqui a gente está lendo Bíblia, né? Mas Bíblia não são 66 livros? Mas ali, 200 anos antes de Cristo, qual era a Bíblia que ele estava querendo? Só o Antigo Testamento. E aí, quando foi mais ou menos por volta desse período, ele reuniu 70 eruditos judeus, e durante 70 dias, esses homens fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego koiné, para o grego que era falado. Quantos sábios? 70. Durante quantos dias? 70. Qual era o nome da Bíblia? Da tradução? Não, Septuaginta. Aqui, ó. É por isso que eu estou falando. Quantos sábios escreveram? 70. Escreveram não? Quantos sábios traduziram? 70. Quantos dias? 70. Qual o nome da tradução? Septuaginta. Ok? Foi a primeira tradução da Bíblia. Do hebraico para o grego. Como era o nome dela? Não é Sempe, não, é Sepe. Septuaginta. E se for para falar o nome direitinho, não é Septuaginta, é Septuaginta. Se for para falar o nome direitinho, aqui ó, Septuaginta. Tá bom? Mas se alguém falar Septuaginta, aceita, não tem problema. Tudo certo? Ninguém vai perguntar por quê? Porque no grego não existe G de girafa. Quando você encontra a letra gama no grego, é sempre G como G de gato. Então, por isso é Septuaginta. Tá? Que é a chamada tradução dos 70. Foi a primeira tradução realizada por 70 sábios. Ela contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica. A Septuaginta, ou Septuaginta, tem 7 livros que não fazem parte da tradução hebraica. E aí eu procurei marcar aqui. Vamos lá. Judite. Depois eu mando para vocês isso aí. Presta atenção aqui, ó. Judite, Tobias, Macabeus, 1º, 2º, 3º e 4º livro dos Macabeus, o livro das Odes, Sabedoria, o livro de Eclesiástico, o livro de Salmos de Salomão, o livro de Baruque, o livro das Epístolas de Jeremias, o livro de Susana, que não é a nossa irmã Susana, e o livro e alguns acréscimos, dentre eles Bel e o dragão. E esse Bel não é o nosso pastor. Tá certo? Esses são alguns acréscimos que tem
na tradução da Septuaginta, mas não fazem parte da Bíblia hebraica. Não tem lá no original. Você viu algum nome desse lá? Não, não tem. Mas fazem parte da tradução da Septuaginta. Pois não? Na Bíblia católica, pastor, sabedoria aos provérbios, na nossa. Mas na Septuaginta tem o Provérbios e tem o Sabedoria, o livro de sabedoria também. É um outro livro. Quando eu fui olhar na Bíblia católica, Sim. no lugar de provérbios é sabedoria. E assim, deixa eu falar um negócio para vocês que são estudantes. Pastor, eu posso ter uma Bíblia católica? O que você acha? Pode. Tudo que está escrito ali, pastor, eu tenho que aceitar? O que está de conformidade com a nossa Bíblia, com o cânon bíblico. Ô filho, vai lá no carro, pega para o papai. Eu acho que o pai não pegou a trena, que eu vou precisar, para poder explicar aqui para os irmãos. Faz essa gentileza para mim. Tá? Então, assim, tem coisas que você pode ter, pode, por exemplo, o livro de 1º e 2º aos Macabeus, na Bíblia católica que tem. Você pode ler aquele livro? Pode. Aquele livro fala sobre o quê? Fala sobre um período chamado, dentro do período interbíblico, o que aconteceu quando o imperador romano, ele fez várias coisas, ele sacrificou um porco dentro do templo judeu, entre outras coisas. Ali relata um pouco de história, mas tem coisas que estão nesses livros que a própria Bíblia, irmão, condena. Tá certo? Não vamos entrar aqui porque não nessa aula, na próxima aula nós vamos falar um pouco a respeito disso, que vai falar sobre os livros apócrifos, que nós vamos estudar na próxima aula, tá certo? Mas esses livros aqui não fazem parte da Bíblia hebraica, mas estão na Septuaginta. Depois da Septuaginta, que é a tradução de que idioma mesmo? Do hebraico para o grego. Quantos tradutores? Quantos dias? Como é o nome? Septuaginta. Muito bem. Depois, mais adiante, o Novo Testamento, ele foi escrito em que idioma? O Novo Testamento, ele foi escrito em que idioma? No grego, certo? Então nós já temos a Bíblia em hebraico, alguns trechos daquilo que está no hebraico, alguns trechos dentro daquele grupo está em aramaico, tá certo? Depois nós temos a primeira tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Mas os romanos falavam também um outro idioma. Isso já é bem mais para frente, tá? Por quê? Porque os gregos saíram e chegou o Império Romano. Então, os imperadores romanos, eles também queriam uma tradução. E aí o que eles fizeram? Página 14 do seu livro, você pode acompanhar aí. Ali onde está escrito outras traduções. Depois você vai ler em casa, você vai ver que tem tradução para a língua copta, que é o Egito, para a língua etíope, para a língua siríaca e em latim, que foi o que o Jean perguntou. A mais importante de todas as línguas, em função de sua ampla utilização no Ocidente, foi o latim, que era extremamente utilizado. Por haver tantas versões parciais e insatisfatórias em latim, no ano de 382, o bispo de Roma, que era o Papa, o bispo de Roma nomeou o grande exegeta Jerônimo para fazer uma tradução oficial das Escrituras. Com o objetivo de realizar uma tradução de qualidade e fiel aos originais, Jerônimo foi à Palestina, onde viveu durante 20 anos. Estudou hebraico com rabinos famosos e examinou todos os manuscritos que conseguiu localizar. Sua tradução tornou-se conhecida como Vulgata, ou seja, escrita na língua de pessoas comuns, vulgos, está aí no livro. Embora não tenha sido imediatamente aceita, tornou-se o texto oficial do cristianismo ocidental.
Esta Bíblia, a Vulgata, toda a Bíblia católica, ela vem da tradução, ela é traduzida a partir da Vulgata em latim. Ok? E as missas antigamente, como Jean pontuou, elas eram celebradas em latim. E aí o padre lia em latim, daquele jeito, que eu não sei falar nada de latim. Aí o povo no final falava como? Amém. Ó, tem uma que viu missa em latim. Não era assim, irmãos? Era ou não era? Não era assim, Nayane? A Nayane disse que não sabe, que não estava lá. Mas, tudo bem até aqui? Tudo bem? Então nós falamos da Septuaginta. Tem a Bíblia escrita em grego, que é o Novo Testamento. E falando de tradução do grego para outros idiomas, a mais importante é a Vulgata, que foi a tradução da Bíblia do grego e do hebraico para qual idioma? Pastor, essas missas em latim, isso aí era anos atrás, né? Não era agora, no tempo. Era. É bem antigo isso. Não, tem mais. Eu tenho 47, eu nunca vi missa em latim. Não, tem bem mais. Aqui na região eu não sei, mas onde a gente morava, não. Então aqui parece. Tudo bem, vamos lá então. Pegamos as traduções, Septuaginta ou Septuaginta do hebraico para o grego, tá? O Novo Testamento ele já está em grego. Temos Bíblias, houveram traduções do Antigo Testamento, né? Falando de tradução é do Antigo Testamento. Para a língua copta, para a língua siríaca e várias outras, mas a mais importante foi o latim. Ok? Que é a chamada Vulgata, ou Bíblia na linguagem popular. Por quê? Celebrava em latim, lia em latim, ninguém entendia nada. Tinha que ser na língua do idioma do povo. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Mas todos esses, até esse presente momento, tá? Da história, tudo isso era manuscrito. Por quê? Alguém quer perguntar por quê? Porque não tinha imprensa. Todo mundo sabe o que é imprensa? Ninguém sabe o que é imprensa? Não tem uma impressão aqui? Isso faz parte da descoberta da imprensa. O primeiro livro a ser impresso depois da descoberta do prelo ou da imprensa por Johannes Gutenberg foi o inventor da prensa, tá? Gutenberg. O primeiro livro que ele imprimiu, qual foi? A Bíblia. E existem algumas cópias no mundo dessa Bíblia de Gutenberg e o valor dela chega a milhões de dólares. É só de colecionador isso daí. Mas se você procurar na internet, você vai conseguir ver o que a gente está falando aí. Tá? Então, na Alemanha, em meados do século XV. Então veja, irmão, nós aqui estamos falando do século XV. Até o século XV, tudo era manuscrito. Tá certo? Um ourive chamado Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de fundir tipos metálicos móveis. Você sabe o que é um carimbo, irmão? Sabe, não sabe? Como é que a gente faz com carimbo? Tem o taquinho de madeira, tem a borrachinha ali, a gente põe na almofada e carimba, não é isso? A prensa inventada por Gutenberg era quase isso, tá certo? Ele pegava os tipos metálicos, é como se fosse um carimbo, mas de metal. Você já viu aqueles ferrinhos que tem número, que tem letra, que você vai lá, bate no couro ou bate na madeira para ficar marcado o número? Então, aí ele pegava, ele tinha milhares daqueles dali, aí ele ia casando um por um para formar a palavra e colocava lá num determinado lugar. Aí depois ele passava tinta, colocava folha, passava lá e aí ele tinha uma página impressa. Não pesquisei isso, filho. Parece que ia demorar muito. Era demorado e tinha um custo elevado. Folha por folha.
letra por letra. Isso também nos chama a atenção. Por quê? Olha que coisa legal. Irmão, a Bíblia, o Antigo Testamento, quando ele era escrito pelos judeus, eles, cada uma das letras, cada uma das palavras que eles copiavam, ele tinha que falar a letra em voz alta, letra por letra. Ele lia em voz alta e colocava aqui, lia em voz alta e colocava aqui. Se ele errasse uma letra, invalidava tudo aquilo que ele já tinha feito. Tá? E aí assim, ó, só para você ver como o negócio é sério. Quando eles iam escrever o nome de Deus, que é chamado de tetragrama, são 4 letras no hebraico, o que o escriba, o que aquele mestre fazia? Ele pegava aquela pena que ele estava usando, que era um pedacinho de madeira, ele jogava fora, pegava uma tinta específica. Por quê? Porque aquela tinta era para escrever só o nome do Eterno. Aí ele ia lá e escrevia. Depois que ele escrevia, ele invalidava aquele pedacinho de madeira, que era a caneta, e pegava uma outra para continuar escrevendo. Então o negócio é sério. Vamos embora que tem coisa para a gente ver. O primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi a Bíblia em latim. A Bíblia em latim, qual era o nome dela? Vulgata. Esta nova arte foi utilizada para imprimir Bíblias em 6 línguas antes de 1500, antes da descoberta do Brasil. Quais foram os idiomas, as línguas? O alemão, o italiano, o francês, o tcheco, o holandês e o catalão. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre algumas descobertas arqueológicas, pois está dentro do nosso conteúdo. Entre essas descobertas arqueológicas, vamos destacar, entre esses documentos que foram descobertos, uma cópia quase completa do livro de Isaías, feita cerca de 100 anos antes de Cristo. Isso era uma descoberta arqueológica. Outra, especialistas compararam o texto dessa cópia com o texto padrão do Antigo Testamento hebraico, o manuscrito chamado... Aqui, ó, o manuscrito chamado Codex o quê? Leningradense ou Leningrado. Esse Codex Leningradense de 1008 depois de Cristo, e descobriram que as diferenças entre ambos eram mínimas. Então veja, ó, a descoberta foi 100 anos antes de Jesus. Compararam com o livro em 1008, dá 1108 anos, irmão, de diferença. E eles descobriram que as diferenças entre ambos eram mínimas. A Bíblia que você tem foi a mesma escrita lá atrás? A mesma. A mesma. Quem garante? Deus garante. Continuando aqui. Eu acho que eu pulei. Eu pulei, irmão. Me perdoa. Os manuscritos mais antigos, depois a gente passa aquele de novo. Os manuscritos mais antigos que existem de trechos do Antigo Testamento datam de 850 depois de Cristo. Lembra que eu disse, era manuscrito? Era manuscrito. Mas era original? Escrito por quem fez o livro? Não. Mas por que manuscrito? Porque era escrito à mão. E por que era escrito à mão? Porque não tinha prensa. Fácil assim. Fala, filho. Esses pedaços de livros do Antigo Testamento que foi encontrado agora, acho que não tem pouca perto, eles não são do original, são uma cópia dele? São cópias. Já são cópias. Tá aqui, ó. Mas sem dúvida a maior descoberta ocorreu em 1947, quando um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida de seu rebanho, o nome dele não era Douglas, encontrou por acaso os manuscritos do Mar Morto na região de Jericó. Por que é chamado de manuscrito do Mar Morto? Porque foi encontrado naquela região do Mar Morto. Lá existem algumas montanhas, e nessas montanhas estão colocadas cavernas, tem cavernas. E existiam, como é que eu posso dizer? Existiam grupos, né, de cristãos que eles faziam o quê? Eles copiavam. Então, para preservar, o que eles fizeram? Eles colocaram dentro de jarros de barro aqui, tá vendo? E encheram de óleo. E taparam esses barros.
esses vasos, e colocaram nas cavernas. Esse pastor aqui, procurando as suas cabras, ele ia entrar em caverna por caverna? Não, ele chegava na porta da caverna e mandava a pedra para dentro. Numa dessa que ele manda a pedra, o que ele escuta? Um jarro quebrando. Quando ele entrou para ver o que era, ele descobriu isso. E isso foi um dos maiores achados arqueológicos, falando de arqueologia bíblica. E não só bíblica, mas também para o mundo, né? E aí nós vamos para a próxima página, que é essa daqui, ó. Entre os documentos achados, né, nos chamados pergaminhos do Mar Morto, tem essa cópia do livro de Isaías de cerca de 100 anos antes de Cristo. Lembre que Isaías, quando profetizou a respeito de Jesus, Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. 700 anos. Acharam essa cópia de 100 anos antes de Cristo e depois fizeram a comparação e viram que não tinha quase mudança no conteúdo. Isso nos mostra que a Bíblia é um livro único, irmão. É um livro único. Aqui, nós estamos falando, depois eu vou passar para vocês, tá? Que a pastora concordou, os materiais que foram escritos, a Bíblia, pedra, óstraco, eram conchas, tá bom? Eram conchas que eles escreviam na concha assim. Cacos de cerâmica, tabletes de argila, placas feitas de barro, papiro extraído de uma planta, couro, pele de animais e pergaminho, que também eram peles de animais. Eu vou passar para vocês esses slides aí, tá? Vou continuar. Então aqui, ó, tem uma representação dos materiais, ó. Pedra, papiro, pergaminho, madeira, pedaço de cerâmica e aqui um códex, tá vendo, ó? Já tinha o formato de um livro, tá? Esses são os formatos. E aqui é a Bíblia que a gente tem hoje, para você não achar que é nada arqueológico. Mas vamos continuar. A Bíblia, além do nome Bíblia, que não aparece na Bíblia, tudo bem até aqui? A Bíblia tem o nome Bíblia, mas não aparece na Bíblia. Tá. Ela também é conhecida por outros nomes. Esses nomes, eles estão registrados na Bíblia. E como pode ser chamada a Bíblia? De Escrituras, Sagradas Escrituras. Vou deixar você ler um pouco para eu poder tomar uma água. Vamos lá, irmão. Vocês vão ler ali. Dá para ver? Oi? 1, 2, 3. Escrituras, Sagradas Escrituras, livro do Senhor, palavra de Deus, os oráculos de Deus. Todos esses nomes que aqui estão se referem à Bíblia. Alguns nós utilizamos com frequência, palavra do Senhor, né? Mas todos esses nomes, conforme aqui as referências, ó, estão aqui registrados na Sagrada Escritura, ok? Continuando. Como manusear a Bíblia? Todo mundo aqui sabe como manusear a Bíblia ou tem alguém que não sabe? Se tem alguém que não sabe, faz assim, pode falar. Todo mundo sabe? Se todo mundo sabe, eu vou pular essa parte. Não? Então vamos lá. Como manusear a Bíblia? Então, quando nós vamos utilizar a Bíblia, primeira coisa para nós nos localizarmos é sabermos o nome do livro. Em quase todas as Bíblias, o nome do livro, irmão, eu disse quase todas porque na minha não está aqui no meio, né? Tem o nome bem aqui no meio, não é? Às vezes é no canto. Por exemplo, você vai procurar um livro, não sabe onde está na dúvida? O que você faz? Você pega aquele cantinho onde o nome dos livros está escrito, você faz assim, ó, e vai te ajudar. Eu mandei fazer isso aqui nessa Bíblia porque eu já sei onde estão os livros, tá? Mas geralmente eu encrenco com os meus alunos. Você está vendo o índice aqui? Marcadinho, pretinho, que aqui fica fácil, né? Mas numa Bíblia, sem isso daqui, eu preciso saber me localizar. Depois que eu sei bem utilizar sem isso aqui, aí eu posso mandar fazer numa Bíblia minha. De todas as minhas Bíblias, eu acho que eu só tenho umas 2 com índice, o resto é tudo sem. Oi?
Tá certo? Mas o índice está aqui, ó. E as letras que aparecem, geralmente são 2 letras que tem no índice. Isso é a abreviatura, ou a abreviação, melhor dizendo, de cada um dos livros. E quando você for abreviar um livro bíblico, a abreviação são só 2 letras. Tá? E aí, você vai ver aí no teu livro também. Então, primeira coisa, nós precisamos saber o nome do livro e vamos localizar aqui, ó. É claro que não dá para você ler, né, irmão? Nem com lente de aumento, mas está aqui, ó, Êxodo. Como é que o senhor sabe, pastor? Tá com o olho bom assim? Não, é porque quando eu estava fazendo eu vi que era Êxodo. Tá? Então aqui, primeira coisa, o nome do livro. Depois, capítulo. Capítulo é aquele número maior que nós temos quando estamos passando as páginas da Bíblia. Ok? Depois do capítulo, o versículo, que é o número menor que aparece num determinado trecho da Bíblia, versículo após versículo. E posteriormente, então deixa eu falar um outro negócio aqui que é extremamente importante. Irmãos, essa Bíblia aqui não tem. Essa não tem. Tem algumas Bíblias, deixa eu ver a sua tem. Deixa eu ver. Tem algumas Bíblias, irmão, que se você pegar... Por exemplo, ó, abra aí a sua Bíblia para mim rapidinho, Mateus 21, verso 12. Não, Mateus 21, 1. Abre aí. Todo mundo sabe que é um texto em negrito? Sabe, né? Que é um pretinho mais forte. Não, isso aí é caixa alta. Negrito é aquele... Isso, aí está em caixa alta e negrito. Mateus 21. Na Bíblia de vocês, não, negrito é assim, ó. É a mesma letra, só que ela tá com um pretinho mais forte. No caso, os títulos, né? Não é o título. No primeiro versículo, Mateus 21, 1. A primeira letra está aí, ó, E, vírgula. Na Bíblia de vocês, qual é a Bíblia de vocês que tem essa letra E em negrito, mais escurinho? Não, a sua não tem, é igual essa minha de estudo aqui, essa não tem. Tem algumas Bíblias que vai ter essa letrinha em negrito. É a tradução, mas está em negrito a primeira letra? A letra Q está em negrito. E ó, essa letra... O próximo versículo que vai ter a primeira letra em negrito, depois eu mostro, depois você pode vir perguntar para mim, que está quase na hora de acabar. O próximo versículo é o versículo 12. Tem outra letra em negrito aí. A primeira letra, não está? Depois eu mostro para a senhora, irmã Marisa. Isso é uma divisão paragráfica. É uma divisão de ideias. Por quê? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente quer ler versículo por versículo. Como se cada versículo fosse uma coisa isolada. E aí não, irmão. Essa letrinha em negrito é para te mostrar a ideia do texto. O texto vai daqui até aqui. Mesmo que ele pare aí no meio do caminho, ele vai daqui até aqui. Você entendeu? Porque às vezes a gente lê só alguns versículos e corta a ideia do escritor no meio do caminho. Você conseguiu entender, irmão, ou não? O irmão Laudir está assim, ó. É porque não entendeu, irmão Laudir? Oi. O versículo, daí depois começa outro título, como se fosse... Mas agora eu vou falar um negócio importante, que é o próximo. Então eu queria pontuar isso, porque isso não está ali, não tem no livro, tá? Outra coisa, que é isso que a Karine está falando. Tem alguns livros que a gente pega, algumas Bíblias que a gente pega e tem um negócio escrito no meio do caminho aqui, não tem? Vê na tua Bíblia se não tem. Em Mateus 21, na Bíblia da Andréa está assim, ó, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não é? Isso se chama epígrafe. Só que isso aí não está no original bíblico. Epígrafe, está ali, ó. Epígrafe. Isso daí não está no original. Não tem título no original. Não, é colocado. Mas é o que eu quero que fique claro para vocês. Isso é colocado aí para nos ajudar. Isso é colocado pela Sociedade Bíblica, que traduz a Bíblia, que faz a versão.
Só que no original não tem esses títulos, essas epígrafes. É direto, exatamente. Por exemplo, as cartas. Vamos pegar uma carta aqui. Vou pegar uma carta qualquer aqui. Vou pegar... Estou aqui na carta aos Colossenses. Então, no capítulo 3 da carta aos Colossenses, eu tenho aí, ó, exortação à santidade e ao amor fraternal. No primeiro capítulo, eu tenho prefácio e saudação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você escrevia carta para alguém, você no meio da carta ia colocando subtítulo? Não. Você começava aqui, ó, direto, até o tchau, não era assim? Final era o quê? Já sei para quem que tu escreveu. Então assim, ó, preste atenção. O que eu quero que vocês guardem? É que as cartas, elas não foram divididas. Era uma carta. Uma carta é escrita direto. A divisão, você vai ver no nosso livro, em capítulos e versículos, foi feita posteriormente para nos ajudar. Mas no original não existem essas divisões. Tudo bem? Vamos continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, as epígrafes que tem na Bíblia não são canônicas, não são inspiradas por Deus. O título que está aí não é inspirado, tá bom? Guarda isso. E aí aqui, ó, o título atribuído pela equipe da Sociedade Bíblica do Brasil, que é, além da epígrafe, ainda tem um outro título em cima. Isso também não é inspirado por Deus. Mas as pessoas leram e entenderam que ali cabe desse jeito. E eu vou passar isso daqui, que isso daqui depois vai dar problema se eu for explicar agora. E a gente já está quase na hora de acabar. Tá bom? Não, vou falar aqui, ó. Por exemplo, na nossa Bíblia, o título atribuído pela equipe de tradução não está no original. Não tem no original título. E aí está aqui, ó, a parábola do rico e Lázaro. Isso é um assunto de debate pelos estudiosos da Bíblia. Por quê? A equipe de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil entendeu que era uma parábola. Mas o texto demonstra que não é parábola. Por quê? Porque nas parábolas não há nomes de personagens. Não são literais como esse o é. Essa parábola do rico e Lázaro é quando o rico e Lázaro morrem. Os dois vão para o inferno, Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico vai para o Hades, e aí tal. Eles dizem que é uma parábola. Por isso que está aqui, ó, a parábola do rico e Lázaro. Mas é parábola? Não é parábola. Mas isso aqui não é verdade? Eles entenderam, mas não quer dizer que é verdade. É só isso aqui, irmão. O resto do conteúdo é verdade, tá? Aí tá aqui o que eu estava falando, ó. Tá vendo essa primeira letra aqui? Ela tá com um pretinho mais forte. Então começa aqui. Ora, aí segue toda a ideia. Quando acaba a ideia, aí começa com negrito de novo. Tá? Continuando, falando da construção da Bíblia. Vamos lá, olha que interessante. A Bíblia, ela foi escrita, ela tem um autor divino, que se chama Deus, tá? Mas ela foi escrita por 40 autores. 40 autores. Durante um período de aproximadamente, no livro aí está 1.500 anos, tá? Mas por um período aproximado de 1.600 anos. Foi escrita em quantas línguas? Quais são? E foi escrita em 3 continentes. África, o Egito fica onde? Na África. Etiópia também. Mas eu não lembro de nenhum trecho escrito na Etiópia. Tá? Traduzido por etíope. Nós estamos falando de quando ela foi escrita. Continuando, a estrutura da Bíblia. Aí nós temos aqui 66 livros. Isso é a nossa Bíblia, tá bom? Na nossa Bíblia. 66 livros. Já vi que tem que aumentar o próximo. 39 livros no Antigo Testamento. É a nossa divisão de Bíblia, tá? É a nossa divisão. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Como nós dividimos a Bíblia? A nossa divisão da Bíblia. O Antigo Testamento ele é dividido em lei, históricos,
poéticos, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, profetas maiores. Nós vimos nos nossos cultos de ensino, né? E os profetas menores. Vocês lembram que no hebraico os profetas menores, os 12 é um livro só? Aqui é separado. Por isso que a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, tem 39. Mas os livros ao total são os mesmos livros da Bíblia hebraica. Ok? Continuando. Falando de Novo Testamento, nós temos os evangelhos, ou o que nós podemos também falar na nossa aula, dos biográficos, que falam da biografia de Jesus. Livro histórico no Novo Testamento, temos algum que fale a história da igreja primitiva? Qual é o livro? Qual é o livro, Karine? Atos. Atos dos Apóstolos. É o livro histórico. Depois nós temos aqueles livros que nós estamos estudando toda terça-feira, que são... O que, irmã André? Para todo mundo ouvir, que a Poliana não ouviu. As cartas de Paulo, ou epístolas paulinas. Depois nós temos as epístolas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Lembrando que esse Judas não foi o Judas que traiu Jesus, tá? E temos um livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. Aqui é uma tabela para guardar, depois eu vou passar para você. E eu acho isso aqui bem legal para você memorizar os livros da Bíblia. Tá bom? Tem gente que leu ali, ó, tabela periódica, já entrou em choque, porque lembrou da época da escola, da tabela periódica de química, né? Mas isso aí é um material bastante interessante. E acabou o nosso conteúdo da aula de hoje. Não, irmão, passei 3 minutos. A Maria não tem nada a ver com isso. Irmãos, façam os exercícios, tá? Leiam o conteúdo da primeira aula e leiam o conteúdo da segunda aula. Qual é o conteúdo da segunda aula, pastor? Tá marcado aqui, ó, unidade 2. Você vai ler... Livros o quê, irmã André? Ai, gente. Filho.